Ela foi entregue em casamento como quem paga uma dívida vergonhosa, mandada para o fim do mundo como castigo por uma falta que jamais cometeu. E ninguém naquela vila imaginava que aquilo que todos chamavam de sentença acabaria se tornando a mais bela história de amor que aquelas terras já viram. Você já parou para imaginar o que é ser obrigada a se casar com o homem que a região inteira temia, arrancada da sua própria casa como punição, sem direito de dizer não, sem uma única pessoa para defender o seu nome? O que faz um pai olhar para a própria filha e decidir entregá-la como se estivesse pagando uma conta atrasada? Mas essa história aconteceu de verdade, no inverno de 1897, no interior do Rio Grande do Sul, quando o vento frio da campanha cortava a pele feito lâmina e a geada cobria os campos como um lençol branco que ninguém tinha coragem de pisar. Antes de eu continuar, quero te pedir um favor que vale muito para mim. Se você gosta de histórias de amor verdadeiro, daquelas que aquecem o coração e provam que o destino sabe o que faz, escreve aqui embaixo nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu leio cada um, de verdade. Aproveita e deixa o teu like e se inscreve no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. Agora pega um chá quentinho, se acomoda na tua poltrona e vem comigo conhecer a Leonor. Leonor Sampaio tinha 23 anos, quando descobriu que a palavra de uma mulher, por mais honrada que fosse, valia menos que o boato de um homem influente. Ela havia nascido na Estância das Três Figueiras, uma propriedade que um dia fora orgulho de toda a região de Santa Fé do Sul, com gado gordo, pastos verdes e uma casa de sobrado cujas janelas de vidro colorido faziam os viajantes pararem só para admirar. Mas isso era o passado. O tempo, as secas, as dívidas e a mão pesada do pai haviam transformado aquele orgulho numa casca vazia, de paredes descascadas e cercas caídas, onde o brilho de outrora sobrevivia apenas nas histórias que os mais velhos contavam com saudade. Dom Anselmo Sampaio, pai de Leonor, era um homem que amava mais a aparência do sobrenome do que qualquer pessoa viva. Tinha o rosto marcado pelo sol e pela amargura, e um jeito de olhar as coisas como se tudo lhe devesse alguma satisfação. Desde que a esposa partira anos antes, vitimada por uma febre que nenhum remédio conteve, ele havia se fechado num orgulho seco e teimoso, tratando a filha ora como enfeite, ora como moeda. Leonor cresceu aprendendo a costurar, a cuidar da despensa, a rezar em voz baixa e a engolir as próprias vontades, porque na casa do Sampaio, a vontade de uma moça era coisa que não se cultivava. Mesmo assim, havia nela uma chama que o pai nunca conseguiu apagar. Leonor tinha os olhos cor de mel e um jeito firme de encarar o mundo. E quando ria, ainda que fosse raro, era como se por um instante a velha estância voltasse a ter vida. Sabia ler e escrever melhor que muitos homens da região. Entendia de contas, conhecia o preço justo de uma res e o momento certo de plantar. Dona Emerenciana, a costureira da vila, costumava dizer que Leonor tinha nascido no corpo errado ou na época errada, porque uma cabeça daquelas, num tempo daqueles, só podia dar em desgosto. O desgosto veio com nome e sobrenome. Chamava-se Cassiano Prado, filho do coronel mais rico de toda aquela banda, dono de metade das terras e da vaidade que sobrava. Cassiano tinha modos elegantes, roupas vindas da capital e um sorriso que ele mesmo achava irresistível. Havia posto os olhos em Leonor num baile de festa junina, e desde então tratou de deixar claro para quem quisesse ouvir que a moça do Sampaio seria sua esposa. Não porque a amasse, mas porque estava acostumado a ter tudo o que apontava. E uma mulher que muitos consideravam a mais bonita da região era um troféu que combinava com a sua coleção. Dom Anselmo, é claro, viu naquilo a salvação da estância.
Um casamento com os Prado significava dívidas perdoadas, pastos recuperados, o sobrenome erguido de novo. Passou a tratar Cassiano com uma reverência quase servil, oferecendo-lhe o melhor da casa, forçando a filha a receber suas visitas, a sorrir para ele, a fingir um encanto que não sentia, porque Leonor não sentia. Havia algo no olhar de Cassiano que a fazia estremecer de um jeito ruim, um brilho de dono, de quem media as pessoas pelo tanto que podia usá-las. Ela tentou explicar isso ao pai mais de uma vez, e mais de uma vez foi mandada calar a boca. O ponto de ruptura aconteceu numa tarde de outono, quando Cassiano, aproveitando um momento em que os dois ficaram a sós no jardim murado da estância, avançou sobre Leonor com a certeza de quem acha que tudo lhe é permitido. Segurou-a pelo braço com força, tentou beijá-la contra a vontade, sussurrou que ela deveria se sentir honrada por um homem como ele se rebaixar a cortejá-la. Leonor não pensou. A mão dela voou e estalou no rosto do rapaz, com toda a força que o medo e a raiva juntaram, e o som daquele tapa ecoou pelo jardim como um tiro. Cassiano recuou, mais espantado do que ferido, levando a mão à face vermelha, e no olhar dele, a vaidade ferida virou um ódio frio que Leonor sentiu escorrer pela espinha. Ele saiu da estância sem se despedir, e no dia seguinte, a vila inteira já sabia de uma história muito diferente da verdade. Contava-se que Leonor Sampaio, a moça soberba do Sampaio, havia se atirado a Cassiano Prado de maneira indecente e, ao ser recusada por ele, inventara uma ofensa para manchar o nome da família mais respeitada da região. A língua do povo, alimentada pelo dinheiro e pela influência dos Prado, torceu os fatos até que a vítima virasse culpada. As mulheres cochichavam quando ela passava. Os homens riam por trás das mãos. E o nome dos Sampaio, que Dom Anselmo tanto zelava, virou motivo de piada nas rodas de chimarrão. Quando Dom Anselmo soube da versão que corria, não perguntou à filha o que de fato acontecera. Não olhou nos olhos dela em busca da verdade. Enxergou apenas a ruína do seu sonho de aliança com os Prado, a vergonha caindo sobre o sobrenome, as portas se fechando. Entrou em casa como um temporal, os punhos cerrados, o rosto roxo de fúria, e despejou sobre Leonor toda a culpa que não era dela. Disse que ela havia destruído tudo, que era teimosa, orgulhosa, ingrata, que uma filha decente teria sabido segurar um partido como aquele. Leonor tentou contar o que realmente havia acontecido no jardim. Tentou dizer que fora Cassiano quem a agarrara, mas cada palavra sua batia numa parede. O pai não queria a verdade, queria alguém para punir. E foi ali, naquele mesmo dia, que a sentença nasceu. Se o casamento com os Prado estava perdido, se a filha já era vista como mercadoria estragada aos olhos da vila, então que ao menos servisse para tirar dos ombros de Dom Anselmo o peso que restava. Havia um homem nos confins da região que ninguém queria por perto, mas que possuía terras, gado e a fama pesada de ser perigoso. Um homem para quem qualquer esposa serviria e que aceitaria uma noiva de reputação manchada sem fazer perguntas. Dom Anselmo tomou o chapéu naquela mesma noite e foi selar o negócio, como quem se livra de um animal doente antes que ele contamine o rebanho. O nome do homem era Teodoro Aragão. E na boca do povo, esse nome vinha sempre acompanhado de um arrepio. Diziam muitas coisas sobre Teodoro Aragão, e quase nenhuma delas era boa. Contava-se que ele vivia sozinho havia anos numa propriedade distante, a fazenda do Araçá, encravada num vale cercado de morros onde a neblina descia cedo e demorava a subir. Diziam que ele mal falava, que quando aparecia na vila para vender couro ou comprar mantimentos, pagava em silêncio e ia embora sem olhar ninguém nos olhos.
Alguns juravam que ele tinha o temperamento de um touro bravo, capaz de coisas terríveis se contrariado. Outros diziam que sobre a fazenda dele pesava uma maldição, que a terra ali era amaldiçoada, que quem chegava perto não voltava o mesmo. As mães da vila usavam o nome dele para assustar as crianças travessas, e os homens, quando cruzavam com ele na estrada, apertavam o passo e desviavam o olhar. A verdade, como quase sempre acontece, era bem diferente do que a boca do povo repetia. Mas ninguém em Santa Fé do Sul se dava ao trabalho de procurar a verdade quando o boato era mais saboroso. E assim, ao longo dos anos, Teodoro Aragão foi se tornando menos um homem e mais uma sombra. Uma figura de assombro que servia para as conversas de fim de tarde. Poucos se lembravam de que, muito tempo atrás, aquele mesmo homem havia sido um rapaz de riso fácil, o mais alegre dos filhos de uma boa família de criadores, cortejado pelas moças e estimado pelos vizinhos. O que ninguém contava era a dor que tinha endurecido aquele coração. Anos antes, Teodoro fora noivo de uma moça chamada Doralice, filha de uma família vizinha, e os dois se amavam com aquele amor limpo e ardente da juventude. Faltavam poucas semanas para o casamento quando uma febre má varreu a região. Dessas que chegam sem avisar e levam sem piedade. Doralice adoeceu numa quinta-feira e partiu num domingo. E junto com ela partiu também boa parte do que havia de luz em Teodoro. Como se não bastasse, no mesmo ano ele perdeu o pai, tombado do cavalo numa estrada de pedra, e a mãe, que definhou de tristeza pouco depois. Sozinho, cercado de túmulos e de silêncio, Teodoro se recolheu à fazenda mais distante que a família possuía. E ali se enterrou vivo, longe de todos, mastigando uma mágoa que ninguém se dispunha a entender. Mas isso Leonor não sabia. Leonor sabia apenas o que todo mundo repetia, e por isso, quando o pai voltou naquela noite e anunciou, seco como um galho de inverno, que ela se casaria com Teodoro Aragão dentro de 15 dias, o chão pareceu abrir-se sob os seus pés. Ela ouviu aquelas palavras, e por um instante achou que não tinha entendido direito. Perguntou ao pai se ele havia enlouquecido, se pretendia mesmo entregá-la ao homem que a região inteira temia, a um estranho de quem se contavam as piores histórias. Dom Anselmo nem levantou os olhos do prato. Respondeu que a decisão estava tomada, que o dote já havia sido acertado e que ela deveria agradecer por ainda haver alguém disposto a aceitá-la depois da vergonha que causara. Leonor chorou aquela noite inteira, o rosto afundado no travesseiro para que o pai não a ouvisse. Chorou de raiva, de medo, de impotência. Pensou em fugir, mas para onde? Uma mulher sozinha, sem dinheiro, com o nome manchado, não tinha para onde correr naqueles tempos. Pensou em recorrer a alguém, mas quem a ouviria? A vila inteira já a havia condenado. Aos poucos, entre um soluço e outro, a revolta foi dando lugar a uma resignação amarga, dessas que doem mais do que a própria dor, porque vêm acompanhadas da certeza de que não há saída. Se era para ser castigada por um crime que não cometera, que fosse. Ela iria de cabeça erguida, nem que fosse a última coisa que lhe restasse. Os 15 dias passaram rápido demais, como sempre passa o tempo que a gente não quer que passe. Dona Emerenciana, a costureira, foi chamada para ajeitar um vestido antigo da falecida mãe de Leonor, guardado num baú que cheirava a alfazema e a mofo. Enquanto ajustava a barra e apertava as costuras, a velha costureira não conseguia esconder a pena. Disse baixinho, para que ninguém mais ouvisse, que aquilo era uma injussústica, que ela sabia bem que Leonor não era a moça que pintavam, que o mundo estava de cabeça para baixo quando os canalhas viravam santos e as moças de bem viravam culpadas. Leonor apenas ouviu, os olhos secos, porque já havia chorado tudo o que tinha para chorar. Agradeceu a Dona Emerenciana pela bondade e pediu apenas que ela rezasse por ela, porque de reza ela ia precisar.
O dia do casamento amanheceu cinzento, com um céu pesado de nuvens baixas que combinavam com o humor de Leonor. Não houve festa, não houve alegria, não houve convidados alegres, nem música, nem mesa farta. Foi uma cerimônia curta e fria, realizada na pequena capela de Santa Fé do Sul por um padre que parecia com pressa de terminar. Do lado dos Sampaio estavam apenas Dom Anselmo, de sobrancelhas franzidas, e Dona Emerenciana, que insistira em acompanhar a moça. Do lado do noivo, ninguém. Teodoro Aragão chegou sozinho a cavalo, vestido com uma roupa escura e simples, o chapéu na mão, o rosto sério e fechado como um portão trancado. Foi ali, diante do altar, que Leonor viu de perto pela primeira vez o homem com quem passaria o resto da vida. E o que ela viu a surpreendeu, ainda que ela não quisesse admitir. Teodoro era mais jovem do que ela imaginava, talvez uns 30 e poucos anos, alto, de ombros largos e mãos grandes marcadas pelo trabalho. Tinha os cabelos escuros, uma barba curta e mal aparada, e um par de olhos castanhos tão profundos e tão tristes que por um instante Leonor esqueceu o próprio medo. Não havia crueldade naquele rosto, como ela esperava encontrar. Havia cansaço. Havia uma solidão antiga. Havia algo que ela reconheceu, sem saber ainda por quê, porque era a mesma coisa que ela via toda manhã no próprio espelho. Eles trocaram os votos sem se olhar direito, as vozes baixas, quase inaudíveis. Quando o padre declarou que estavam casados e disse que o noivo podia cumprimentar a noiva, Teodoro apenas inclinou a cabeça numa mesura respeitosa, sem tocar nela, como quem pede desculpas por toda aquela situação. Leonor achou aquilo estranho. Esperava tudo, menos delicadeza. Assinaram os papéis, receberam a bênção apressada do padre e, em poucos minutos, tudo estava consumado. A filha do Sampaio havia deixado de ser Leonor Sampaio para se tornar Leonor Aragão, esposa do homem mais temido da região. E tudo isso sem que ninguém jamais lhe perguntasse o que ela queria. A despedida do pai foi tão fria quanto tudo o mais. Dom Anselmo apenas disse que ela agora tinha um marido e um lugar, e que esperava que soubesse se comportar para não envergonhar mais o nome da família. Nem um abraço, nem uma palavra de carinho, nem um pedido de perdão. Leonor olhou para aquele homem que deveria tê-la protegido e sentiu que, mais do que um marido, o que ela estava perdendo naquele dia era a última ilusão de que um dia fora amada por alguém da sua própria casa. Dona Emerenciana a abraçou apertado, molhou-lhe o ombro com lágrimas e sussurrou no ouvido dela que tivesse fé, que a vida dá muitas voltas e que Deus não esquece dos justos. Leonor quis acreditar, mas naquele momento a fé parecia tão distante quanto a felicidade. A viagem até a fazenda do Araçá durou quase um dia inteiro. Teodoro havia trazido uma pequena carroça puxada por 2 cavalos, e ali acomodou o único baú que Leonor levava consigo, com as poucas roupas e os poucos pertences que lhe restavam. Ele mesmo conduzia, sentado à frente, e ela ia atrás, agasalhada num xale grosso, olhando a paisagem que ia ficando cada vez mais selvagem à medida que se afastavam da vila. Durante horas, quase não trocaram palavra. O silêncio entre os dois era tão denso que Leonor podia ouvir o ranger das rodas, o bufar dos cavalos, o vento assobiando entre os capins altos da campanha. A certa altura, incapaz de suportar aquela mudez, Leonor tomou coragem e perguntou, com a voz mais firme que conseguiu, se ainda faltava muito. Teodoro demorou a responder, como se as palavras lhe custassem. Disse apenas que faltava pouco, que logo cruzariam o último morro. A voz dele era grave e rouca, de quem não a usava havia tempo, mas não havia nela a aspereza que Leonor temia. Ela arriscou mais uma pergunta. Quis saber como era o lugar para onde iam. Teodoro ficou calado por um longo instante e então disse, quase num murmúrio, que o lugar era quieto,
que ela talvez estranhasse no começo, mas que ninguém ali iria lhe fazer mal. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, uma espécie de promessa envergonhada, que fez Leonor observá-lo com mais atenção pela primeira vez. Quando finalmente cruzaram o último morro, o sol já se punha, tingindo o céu de tons de laranja e róseo que se derramavam sobre o vale. E foi então que Leonor viu a fazenda do Araçá, e o que viu não combinava em nada com as histórias de horror que havia ouvido. Era uma casa de pedra e madeira, sólida e antiga, com um alpendre largo e um telhado de barro escurecido pelo tempo. Ao redor, campos ondulados desciam até um riacho que brilhava como um fio de prata sob a luz do entardecer. E ao longe, encostas cobertas de mato fechado guardavam o vale como muralhas verdes. Havia um pomar de árvores frutíferas de um lado, um curral bem cuidado do outro e uma fumaça fina subindo da chaminé, sinal de que alguém havia acendido o fogão. Não era o covil de um monstro. Era um lugar solitário, sim, mas havia nele uma beleza triste que tocou Leonor de um jeito que ela não esperava. Quando a carroça parou diante da casa, uma mulher idosa saiu pela porta da frente, secando as mãos num avental. Era baixa e roliça, de cabelos brancos presos num coque apertado, o rosto enrugado partido por um sorriso que parecia genuíno. Teodoro apresentou-a como Dona Perpétua, que cuidava da casa desde antes de ele nascer, e que era, nas palavras econômicas dele, a única pessoa em quem confiava no mundo. A velha se aproximou de Leonor, tomou-lhe as mãos entre as suas, que eram quentes e esperas de trabalho, e disse com uma ternura que pegou a moça de surpresa, que estava esperando por ela havia dias, que já tinha arrumado o melhor quarto da casa, e que dali em diante aquela casa também era dela. Leonor, que há tanto tempo não recebia uma palavra gentil, sentiu os olhos arderem e teve de morder o lábio para não chorar diante de uma estranha. Aquela primeira noite na fazenda do Araçá foi estranha, mas não do jeito que Leonor havia temido. Dona Perpétua serviu um jantar simples e quente, um ensopado de carne com mandioca que enchia a cozinha de um cheiro reconfortante, pão caseiro ainda morno e um café forte para espantar o frio. Comeram os três à mesa da cozinha, e embora o silêncio ainda pesasse, a velha se encarregava de preenchê-lo com pequenas histórias, com perguntas amenas, com aquele tipo de conversa que não exige respostas, mas que aquece o ambiente. Teodoro comia calado, de cabeça baixa, lançando de vez em quando um olhar de esguelha para a esposa, como se também ele estivesse tentando entender o que fazer com aquela situação em que ambos haviam sido colocados. Quando chegou a hora de dormir, Leonor sentiu o coração disparar de apreensão, porque era daquele momento que ela mais tinha medo. Mas Teodoro, para o espanto dela, pegou um cobertor e um travesseiro e anunciou, sem cerimônia e sem encará-la, que dormiria no quarto dos fundos, ao lado da sala. Disse com a voz baixa e as palavras escolhidas com cuidado que ela poderia ficar com o quarto principal, que a porta tinha tranca e que ela não precisava temer nada dele, nem naquela noite nem em nenhuma outra. Disse que sabia muito bem que aquele casamento não tinha sido escolha dela, que tampouco tinha sido escolha dele e que ele não era homem de tomar da mulher aquilo que ela não quisesse dar por vontade própria. Então desejou-lhe uma boa noite e se retirou, deixando Leonor parada no meio do quarto, sem saber o que pensar. Ela trancou a porta, mais por hábito do que por medo, e deitou-se na cama macia e limpa, cheirando a lavanda. Ficou muito tempo acordada, olhando o teto de madeira escura, ouvindo os sons desconhecidos da casa e do vale, o canto distante de uma coruja, o estalar da lenha se apagando no fogão, o vento roçando as telhas. Havia esperado encontrar um bruto, um homem sem alma, e em vez disso, encontrara um homem calado que lhe cedera o próprio quarto e prometera respeito.
Nada daquilo fazia sentido com as histórias que havia ouvido, e Leonor adormeceu, enfim, com uma pergunta martelando na cabeça, que ela levaria muitos dias para responder. Afinal, quem era de verdade Teodoro Aragão? O primeiro amanhecer de Leonor na fazenda do Araçá chegou acompanhado do canto dos galos e de uma claridade fria que se esgueirava pelas frestas da janela. Ela acordou antes do combinado, por hábito antigo, e por um instante não soube onde estava. Depois, lembrou e o peito se apertou de novo. Levantou-se, lavou o rosto na bacia de água gelada que havia no quarto, prendeu os cabelos e, ao abrir a porta, foi recebida pelo cheiro de café fresco e de pão assando que vinha da cozinha. Um cheiro tão acolhedor que quase a fez esquecer por um momento de toda a tristeza que carregava. Dona Perpétua já estava de pé havia horas, remexendo as panelas com a intimidade de quem faz aquilo desde menina. Recebeu Leonor com um sorriso largo e mandou que ela se sentasse, dizendo que moça nova precisava comer para criar força. Serviu-lhe café com leite tirado ainda quente, pão caseiro com manteiga da fazenda e um doce de figo que, segundo a velha, era a especialidade da casa. Enquanto Leonor comia, a velha conversava sobre coisas simples, o tempo que ameaçava virar, as galinhas que andavam botando pouco, e sem que a moça percebesse, ia costurando ali um fio de conforto que há muito faltava na vida dela. Depois do café, Leonor pediu licença para conhecer a casa e Dona Perpétua a deixou à vontade. Andando pelos cômodos, Leonor foi descobrindo uma história escrita nas paredes. Havia retratos antigos numa cristaleira, fotografias amareladas de um casal sorridente que só podia ser o pai e a mãe de Teodoro, e uma mais desbotada de um menino de olhar travesso montado num cavalo, que a fez pensar em como o tempo endurece até os corações mais alegres. Havia livros numa estante empoeirada, uma viola pendurada na parede da sala com as cordas frouxas, sinais de uma casa que um dia fora cheia de vida e que agora respirava apenas o silêncio de um homem só. Quando saiu ao alpendre, o vale se descortinou diante dela na luz clara da manhã, e Leonor precisou admitir, ainda que a contragosto, que era bonito. A geada da noite começava a derreter sob o sol, e cada folha, cada teia de aranha, cada fio de capim brilhava como se tivesse sido polvilhado de vidro moído. O riacho descia cantando lá embaixo, um bem-te-vi gritava no galho de uma goiabeira, e o ar cheirava a terra molhada e a fumaça de lenha. Havia uma paz naquele lugar, uma quietude que não combinava em nada com as histórias de horror que corriam pela vila. Foi caminhando pelos arredores da casa que Leonor cruzou com Firmino pela primeira vez. O peão consertava uma porteira do curral e, ao vê-la aproximar-se, tirou o chapéu num gesto respeitoso, embora as palavras lhe custassem tanto quanto custavam ao patrão. Apresentou-se com poucas frases, disse que servia àquela família havia mais de 30 anos e que, se assim a precisasse de qualquer coisa, era só chamar. Leonor perguntou, por perguntar, se o trabalho era pesado, e o velho respondeu, com um brilho de lealdade nos olhos, que trabalho pesado não assustava quem trabalhava para um homem justo, e que patrão melhor que o Teodoro ela não ia achar em lugar nenhum, por mais que a língua do povo dissesse o contrário. Foi a segunda pessoa, em menos de um dia, a lhe dizer o oposto de tudo o que ela ouvira. Mais adiante, num pasto próximo, Leonor avistou o próprio Teodoro, e parou para observá-lo sem que ele notasse. Ele lidava com um cavalo novo, um baio nervoso que empinava e resistia, e Leonor esperava vê-lo usar a força, o chicote, a brutalidade que a fama lhe atribuía. Mas não foi isso que viu. Viu um homem que falava baixo com o animal, que se aproximava devagar, que estendia a mão com uma paciência infinita, que recuava quando o cavalo se assustava e voltava a tentar, sem nunca perder a calma. Levou um tempo longo, mas aos poucos o baio foi se acalmando,
Foi aceitando o toque, foi baixando a cabeça e cheirando a mão daquele homem enorme que o tratava com uma delicadeza de quem lida com coisa frágil. Leonor ficou ali, hipnotizada, sentindo que estava vendo algo que desmentia tudo. Teodoro percebeu a presença dela quando já terminava, e por um instante os dois se olharam de longe, ele com o cabresto na mão, ela encostada na cerca. Ele fez um aceno tímido de cabeça, ela retribuiu, e nenhum dos dois disse nada, porque nenhum dos dois sabia o que dizer. Mas quando Leonor voltou para a casa, levava consigo uma imagem que não conseguia tirar da cabeça, a de um monstro que sussurrava carinhos no ouvido de um cavalo assustado. E foi ali, talvez, sem que ela ainda soubesse, que a primeira pedra do muro que a separava daquele homem começou a se soltar. Os primeiros dias na fazenda transcorreram numa espécie de trégua silenciosa. Leonor acordava cedo, como sempre fizera, e encontrava a casa já em movimento. Teodoro saía antes do amanhecer para lidar com o gado e só voltava ao entardecer, exausto, cheirando a terra e a animal, comia em silêncio e se recolhia. Dona Perpétua, por sua vez, era uma companhia constante e generosa, e foi por meio dela que Leonor começou, aos poucos, a juntar os pedaços da verdadeira história daquele homem. A velha não falava muito quando o patrão estava por perto, mas nas longas manhãs em que ficavam as duas na cozinha, amassando pão ou remendando roupas, deixava escapar aqui e ali lembranças de um Teodoro que ninguém na vila conhecia. Foi assim que Leonor soube da Doralice, da febre que a levara, do pai que tombara do cavalo, da mãe que definhara de tristeza. Foi assim que entendeu por que aquele homem se enterrara vivo no fim do mundo, porque quase não falava, porque os olhos dele eram tão fundos e tão tristes. Dona Perpétua contou tudo isso com a voz embargada, e ao final disse uma coisa que ficou gravada em Leonor. Disse que o povo da vila havia inventado um monstro porque era mais fácil temer do que compreender, e que por baixo daquela casca dura batia o coração mais bom que ela já conhecera em toda a sua vida. Disse que rezava todas as noites para que Deus mandasse alguém capaz de enxergar isso antes que fosse tarde demais. E ao dizer aquilo, olhou para Leonor de um jeito que a moça não soube como interpretar. Se você está gostando dessa história até aqui, faz uma coisa por mim antes de continuarmos. Deixa o teu like e comenta a palavra esperança aí embaixo, porque é exatamente disso que a Leonor vai precisar. Agora vem comigo, porque é aqui que as coisas começam a mudar. As semanas foram passando, e com elas, Leonor foi deixando de ser uma hóspede assustada para se tornar aos poucos parte daquela casa. Ela não era mulher de ficar parada, nunca havia sido, e a ociosidade lhe pesava mais que o trabalho. Começou ajudando Dona Perpétua na cozinha e na horta. Depois passou a cuidar das galinhas, a organizar a despensa, a arejar os cômodos que havia anos ninguém abria. A velha, que já sentia o peso da idade nos ossos, agradecia aos céus por aquela ajuda. E as duas foram criando uma cumplicidade de mãe e filha que enchia a casa de um calor que ela há muito não tinha. Um dia, Leonor reparou que os livros de contas da fazenda estavam num descontrole tremendo. Teodoro entendia de terra e de gado como poucos, mas as contas, os preços, os registros de venda, tudo aquilo era um nó que ele nunca soubera desatar. Havia recibos amontoados numa gaveta, valores anotados de qualquer jeito em pedaços de papel, dívidas de compradores que ele nem lembrava mais de cobrar. Leonor, que aprendera com o pai a lidar com números melhor que muito homem de negócios, sentou-se à mesa numa tarde de chuva e, sem pedir licença, começou a organizar aquela bagunça. Quando Teodoro chegou naquele fim de tarde e a encontrou debruçada sobre os papéis, a pena na mão, os números alinhados em colunas caprichadas, ele parou na porta sem saber o que dizer.
Perguntou com certa desconfiança o que ela estava fazendo. Leonor ergueu os olhos, um pouco receosa da reação dele, e explicou que havia notado a desordem das contas e resolvido ajudar, que ele estava perdendo dinheiro com compradores que não pagavam e vendendo couro por menos do que valia. Teodoro se aproximou devagar, olhou para as anotações, e Leonor viu o rosto dele mudar aos poucos, a desconfiança dando lugar a uma espécie de espanto. Ele disse, quase sem acreditar, que fazia anos que ninguém colocava ordem naquilo, e que ela havia entendido em uma tarde o que ele nunca havia conseguido entender a vida inteira. Havia nas palavras dele um respeito novo, e pela primeira vez desde que se conheceram, Leonor viu um esboço de sorriso surgir naquele rosto sério. Foi um sorriso pequeno, quase tímido, que durou só um instante antes de ele desviar o olhar, mas foi o bastante para mexer com Leonor de um jeito que ela não esperava. Naquela noite, ela se pegou pensando naquele sorriso enquanto tentava dormir e repreendeu a si mesma por isso. Aquele homem era um estranho, o instrumento do seu castigo, e ela não deveria estar pensando em sorrisos. E, no entanto, pensava. A partir dali, algo mudou na rotina da casa. Teodoro passou a chegar um pouco mais cedo do campo, e depois do jantar, em vez de se recolher logo, ficava mais um tempo à mesa, enquanto Leonor lhe mostrava as contas, os preços que havia pesquisado, as ideias que tinha para melhorar a venda do gado e do couro. Ele ouvia com atenção, fazia perguntas, e aos poucos aquelas conversas de negócios foram se abrindo para outros assuntos. Ele contava do gado, das estrelas que aprendera a ler com o pai, dos bichos do mato, dos cavalos que domara. Ela contava dos livros que lera, das cidades que sonhara conhecer, das coisas pequenas que a faziam feliz. E o silêncio que antes pesava entre os dois foi virando, sem que percebessem, uma companhia confortável. Uma manhã, Leonor pediu a Teodoro que a ensinasse a montar a cavalo direito, porque a fazenda era grande e ela se cansava de depender dos outros para tudo. Ele hesitou, mas acabou concordando. Escolheu para ela uma égua mansa de nome Aurora, de pelo castanho e olhar dócil, e durante várias tardes ensinou-a com uma paciência que desmentia toda a sua fama de bruto. Segurava as rédeas, corrigia a postura dela, explicava com aquela voz grave e calma como sentir o animal, como confiar nele. Numa dessas tardes, Leonor quase caiu ao passar por um buraco e Teodoro, num gesto rápido, segurou-a pela cintura para ampará-la. Ficaram assim por um segundo a mais do que o necessário, os rostos próximos, a respiração dela descompassada. E quando ele a soltou, murmurando um pedido de desculpas atrapalhado, ambos ficaram vermelhos e desviaram o olhar como dois adolescentes. Aquele toque acidental ficou pairando no ar entre os dois pelos dias seguintes. Havia agora uma consonância estranha, uma consciência da presença um do outro que antes não existia. Leonor começou a reparar em coisas em que não reparava antes, no jeito como Teodoro afastava os cabelos da testa, no cuidado com que ele tratava os animais, na maneira como o rosto dele se suavizava quando falava das coisas de que gostava. E Teodoro, por sua vez, começou a chegar em casa, procurando pela figura dela com os olhos, a guardar para contar-lhe as pequenas novidades do dia, a se flagrar sorrindo sozinho no meio do campo, lembrando de algo que ela dissera. Dona Perpétua, que de tola não tinha nada, observava tudo aquilo com um sorriso escondido no canto da boca. Uma tarde, enquanto colhia laranjas no pomar com Leonor, comentou, como quem não quer nada, que fazia muito tempo que não via o patrão assobiar pela casa, e que o assobio dele havia voltado justamente depois que uma certa moça chegara. Leonor corou até a raiz dos cabelos e tentou disfarçar, dizendo que a velha estava imaginando coisas.
Mas Dona Perpétua apenas riu baixinho e disse que tinha idade demais para se enganar com essas coisas, e que não havia nada de errado em um coração voltar a bater depois de tanto tempo parado. Leonor não respondeu, mas guardou aquelas palavras num canto do peito, onde elas continuaram a ecoar. Houve, no coração daquele inverno, uma noite que Leonor jamais esqueceria. Começou com o céu fechando cedo, as nuvens se amontoando escuras sobre os morros, e o vento soprando cada vez mais forte até fazer as janelas baterem e a chaminé gemer. Quando a tempestade desabou, foi com uma fúria que Leonor nunca vira. A chuva vinha de lado, gelada como agulhas. Os relâmpagos rasgavam a escuridão e os trovões faziam a casa inteira tremer. Foi no auge daquele temporal que Teodoro entrou pela porta encharcado, o rosto tenso, dizendo a Dona Perpétua que o riacho estava subindo depressa e que havia um lote de reses preso na várzea baixa, correndo o risco de se afogar se ninguém as tirasse de lá. Ele pegou uma capa de couro e uma lanterna e se preparou para sair sozinho na noite. Mas Leonor não pensou duas vezes. Vestiu o agasalho mais grosso que tinha, calou-se diante do protesto do marido, que dizia que aquilo não era serviço para ela, e declarou, com aquela firmeza que ele já começava a conhecer, que duas pessoas fariam em metade do tempo o que uma faria sozinha, e que ela não ia ficar de braços cruzados enquanto ele arriscava o pescoço. Teodoro a encarou por um segundo, viu que não adiantaria discutir, e pela primeira vez, algo parecido com admiração passou pelos olhos dele. Saíram juntos na tempestade. A várzea era um caos de lama, água e escuridão. As reses, apavoradas, mugiam e escorregavam no barro, e a água do riacho já lambia as patas das que estavam mais embaixo. Trabalharam lado a lado, ensopados até os ossos, guiando os animais um a um para o terreno alto, gritando um para o outro por cima do estrondo da chuva, as mãos dormentes de frio agarrando cordas e chifres. Leonor caiu na lama mais de uma vez. Levantou-se outras tantas e não reclamou nenhuma. Teodoro, que esperava tê-la visto desistir no primeiro susto, a observava de esguelha com um espanto crescente, vendo aquela mulher fina e de mãos delicadas enfrentar a tempestade com a coragem de um peão veterano. Quase no fim, quando as últimas reses já estavam a salvo, ouviram um mugido diferente, aflito, vindo de um canto afastado do pasto. Era uma vaca prenha que, no meio de todo aquele desespero, escolhera justamente aquela noite para parir, e agora estava caída de lado, em trabalho de parto, incapaz de se levantar. Teodoro se ajoelhou na lama ao lado do animal, e Leonor, sem que ele precisasse pedir, ajoelhou-se do outro. Sob a luz trêmula da lanterna e o claroão dos relâmpagos, os dois ajudaram aquele bezerro a vir ao mundo, as mãos de Teodoro firmes e cuidadosas, a voz dele sussurrando palavras de conforto ao animal exausto, exatamente como fizera com o cavalo naquele primeiro dia. Quando o bezerrinho enfim escorregou para fora, molhado e trêmulo, e deu o primeiro esperneio de vida, Teodoro o limpou depressa com um saco de aniagem e o encostou junto à mãe para que ela o lambesse e o aquecesse. E então aconteceu uma coisa que apertou o coração de Leonor. Aquele homem enorme, temido pela região inteira, encharcado e coberto de lama no meio de uma tempestade, abriu no rosto um sorriso de menino ao ver o filhote de pé pela primeira vez. Foi um sorriso puro, sem sombras, e Leonor, ajoelhada na lama diante dele, sentiu que estava enxergando enfim, sem nenhum véu, a alma verdadeira do homem com quem se casara. Refugiaram-se no galpão do curral para esperar a tempestade amainar. Ambos tremendo de frio, os dentes batendo, as roupas coladas ao corpo. Teodoro achou um cobertor velho, mas limpo, e o estendeu sobre os ombros dos dois, enquanto se sentavam encostados num monte de feno, próximos um do outro, em busca de calor. Ficaram assim,
ouvindo a chuva tamborilar no telhado de zinco, e no aconchego improvisado daquele abrigo, as defesas de ambos foram cedendo. Teodoro começou a falar, baixinho, e falou como nunca falara. Contou da Doralice, da promessa de casamento que a morte roubou, da culpa absurda que sentira por ter sobrevivido, do jeito como se convencera de que não merecia mais nenhuma alegria neste mundo. Leonor ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou, apenas encostou a cabeça no ombro largo dele, um gesto simples que dizia mais que qualquer palavra. Disse depois de um tempo que a dor dele não o fazia menos digno de felicidade, mas mais, porque só quem amou de verdade sabe a falta que o amor faz. Teodoro não respondeu, mas Leonor sentiu o peito dele subir e descer, num suspiro longo, como se algo pesado o estivesse deixando, depois de muitos anos. Quando a chuva enfim parou e o primeiro claro da madrugada surgiu, os dois voltaram para casa em silêncio. Mas era um silêncio novo, morno, diferente de todos os outros. Dona Perpétua os esperava acordada, com água quente e roupa seca, e ao vê-los chegar juntos, exaustos e enlameados, mas com um brilho estranho nos olhos, a velha não disse nada. Apenas sorriu para si mesma, do jeito de quem entende o que os jovens ainda estão descobrindo, e foi esquentar o café. Naquela madrugada, ao se despedirem para dormir cada um em seu quarto, Teodoro segurou por um instante a mão de Leonor. Apenas para agradecer, disse ele. E o toque durou um pouco mais do que um simples agradecimento pediria. Nenhum dos dois comentou nada, mas ambos levaram aquele toque para os seus sonhos. O inverno foi passando e a primavera chegou ao vale, trazendo um verde novo e um perfume de flores que Leonor não sabia nomear. Com o tempo mais brando, ela passou a acompanhar Teodoro em algumas lidas do campo. E foi nessas horas, ao ar livre, longe das paredes da casa, que os dois foram baixando de vez as últimas defesas. Numa tarde em que descansavam à sombra de um umbuzeiro depois de conferir uma cerca, Teodoro finalmente reuniu coragem para perguntar aquilo que o incomodava havia meses. Perguntou sem encará-la o que de fato havia acontecido para que o pai dela a entregasse daquele jeito. Disse que ouvira uma versão na vila, mas que não acreditava nela, porque a mulher que ele conhecera naqueles meses não combinava de jeito nenhum com a moça das histórias. Leonor sentiu o peito apertar. Havia meses carregando aquela injustiça sozinha, sem que ninguém lhe perguntasse a verdade, e de repente ali estava aquele homem, o suposto monstro, sendo a primeira pessoa em muito tempo a querer ouvir o lado dela. As palavras vieram devagar, depois em cascata. Ela contou tudo, do asdio de Cassiano no jardim, do tapa, da mentira que ele espalhou por vingança, do pai que preferiu acreditar no boato a acreditar na filha, da vila inteira que a condenou sem julgamento. Contou com a voz tremendo, e a certa altura, as lágrimas que ela vinha segurando havia tanto tempo, enfim rolaram quentes, incontroláveis. Teodoro ouviu tudo em silêncio, o maxilar tenso, os punhos fechados. Quando ela terminou, ele não disse nada de imediato. Apenas estendeu a mão grande e calejada, e com uma delicadeza que contrastava com o tamanho dela, enxugou uma lágrima do rosto de Leonor. Disse então, com a voz mais firme que ela já ouvira sair dele, que ela não precisava mais carregar aquilo sozinha, que ali, naquela fazenda, ninguém jamais duvidaria da palavra dela, e que enquanto ele fosse vivo, nenhum homem tornaria a tocar nela sem o seu consentimento. Leonor olhou para aqueles olhos castanhos, agora ardendo de uma indignação protetora, e sentiu algo se soltar dentro do peito, um nó antigo que finalmente se desfazia. Naquele momento, sob o umbuzeiro florido, ela entendeu que estava começando a se apaixonar pelo homem que deveria ter sido o seu castigo. O que ela não sabia era que Teodoro já estava perdido por ela havia semanas.
Aquele coração que ele julgava morto e enterrado junto com a Doralice havia voltado a bater com uma força que o assustava. Ele, que se acostumara à solidão como quem se acostuma a uma dor crônica, agora contava as horas para voltar do campo e revê-la. Mas havia nele um medo antigo, o medo de amar de novo e de perder de novo, o medo de não ser digno daquela mulher que a vida jogara em seu caminho de maneira tão injusta. Por isso, ele se continha, por isso avançava devagar com a paciência de quem doma um potro arisco, temendo que um gesto brusco pusesse tudo a perder. Os dias que se seguiram foram, para ambos, os mais doces que haviam vivido em muito tempo. Não houve declarações grandiosas, nem juras arrebatadas. Houve, isso sim, uma sucessão de pequenos momentos que valiam mais que 1000 palavras. Teodoro passou a colher a primeira flor do dia e deixá-la, sem dizer nada, ao lado do prato de Leonor no café da manhã. Leonor passou a preparar com as próprias mãos o doce de araçá de que ele gostava, só para ver o rosto dele se iluminar. À noite, ficavam até tarde no alpendre olhando as estrelas, e ele lhe ensinava os nomes das constelações enquanto ela, fingindo prestar atenção ao céu, prestava atenção mesmo era no perfil dele, iluminado pela lua. Às vezes, as mãos dos dois se roçavam sobre a madeira do banco, e nenhum dos dois se afastava, e aquele contato mudo dizia tudo o que a boca ainda não ousava dizer. Num domingo de céu limpo, desses raros em que o trabalho dava trégua, Teodoro apareceu na cozinha logo cedo com um ar diferente, quase de menino aprontando uma travessura. Disse a Leonor, meio sem jeito, que se ela quisesse, gostaria de lhe mostrar um lugar da fazenda que poucos conheciam, um segredo que ele guardava desde criança. Dona Perpétua, que fingia mexer no fogão, mas não perdia uma palavra, tratou logo de empurrar os dois porta fora, dizendo que dia bonito daquele não era para desperdiçar dentro de casa e que ela mesma cuidaria de tudo. Já havia preparado, à esperta, uma cesta com pão, queijo, frutas e uma garrafa de suco de uva, como se soubesse desde a véspera o que ia acontecer. Partiram a cavalo, Leonor montada na sua égua Aurora, agora com a desenvoltura de quem já aprendera bem a lição, e Teodoro guiando à frente por trilhas que ela nunca havia percorrido. Subiram por entre um mato cheiroso de flores do campo, cruzaram um bosque onde a luz do sol descia filtrada pelas copas em raios dourados, espantaram bandos de pombas que levantavam voo num bater de asas e ouviram cada vez mais perto um rumor de água que Leonor não conseguia identificar. O ar ia ficando mais fresco e mais úmido, e havia um perfume de terra e de musgo que enchia o peito. Quando saíram do bosque, Leonor prendeu a respiração. Diante dela, escondida no coração de um paredão de pedra coberto de samambaias, uma cachoeira despencava de bem alto numa queda branca e espumante, indo cair num poço de água tão verde e tão cristalina que dava para ver o fundo de pedras lisas. Gotículas de água pairavam no ar, formando um pequeno arco-íris onde o sol batia, e o barulho da queda era ao mesmo tempo poderoso e tranquilizador. Teodoro contou, com a voz mais leve que ela já ouvira, que fora ali que ele se escondia quando menino, que fora ali que chorara escondido as mortes que a vida lhe trouxera, e que nunca havia levado ninguém àquele lugar, porque nunca houvera ninguém que ele quisesse levar. Estenderam uma manta na relva macia, à beira do poço, e passaram a tarde ali, comendo, conversando e rindo, como Leonor não ria havia muito tempo. Teodoro, longe das paredes e das lembranças pesadas da casa, era outro homem, solto, brincalhão até. Contou causos da infância, imitou o jeito ranzinza de um antigo peão, riu-se de si mesmo ao lembrar das trapalhadas de quando aprendia a domar potro. Leonor o escutava encantada, percebendo que cada história que ele contava era como uma janela se abrindo para dentro de uma alma que ela, dia após dia, tinha cada vez mais vontade de conhecer inteira.
A certa altura, Leonor se aproximou da beira para molhar os pés na água fria, escorregou numa pedra coberta de limo e teria caído se Teodoro não a tivesse segurado num gesto rápido, os braços fortes envolvendo-a, os rostos de novo a 1 palmo de distância. Ficaram assim, o coração de ambos disparado, a água cantando ao fundo, e por um instante o mundo inteiro pareceu segurar a respiração junto com eles. Leonor sentiu o rubor subir-lhe ao rosto, e Teodoro, com uma ternura desajeitada, afastou-lhe uma mecha molhada da testa e disse, quase num sussurro, que tomasse mais cuidado, porque ele não saberia o que fazer da vida se algo lhe acontecesse. As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las, e ambos entenderam o peso do que elas carregavam. Nenhum dos dois teve coragem ainda de dar o passo seguinte. Mas quando voltaram à fazenda ao entardecer, cavalgando lado a lado, sob um céu que se incendiava de cores, havia entre eles uma cumplicidade nova, doce e quente, que nenhuma palavra precisava nomear. Leonor, deitada em sua cama naquela noite, percebeu com uma clareza que a assustou e a alegrou, ao mesmo tempo que há muito tempo não se sentia tão viva, e que o lugar para onde a haviam mandado como punição estava, sorrateiramente, virando o único lugar onde ela queria estar. Dona Perpétua observava aquele romance florescer, com lágrimas de alegria nos olhos. Certa noite, ao servir o café, comentou baixinho para Leonor que havia esperado anos para ver aquele brilho voltar aos olhos do patrão, e que Deus, nos caminhos tortos dele, às vezes usa até as injustiças dos homens para costurar as coisas mais bonitas. Leonor, que meses antes chegara àquela casa como quem chega a uma prisão, começava agora a se perguntar se não teria sido justamente ali, no lugar para onde a mandaram como castigo, que a felicidade a estivera esperando o tempo todo. Mas a felicidade, naqueles tempos, era coisa que sempre atraía a inveja alheia, e na vila de Santa Fé do Sul havia um homem que não havia esquecido o tapa que levara, nem a humilhação de ter sido rejeitado. Cassiano Prado ouvira dizer que Leonor havia sido casada com Teodoro Aragão, e a princípio isso lhe dera prazer, pois imaginara a moça soberba definhando na miséria, ao lado de um bruto amaldiçoado. Foi quando começaram a chegar à vila notícias diferentes, trazidas por tropeiros que cruzavam o vale, de que a fazenda do Araçá prosperava como nunca, de que o gado dos Aragão estava gordo e o couro bem vendido, e de que o antigo eremita andava até sorrindo, tudo por causa da nova senhora da casa. E foi quando essas notícias chegaram que o ódio de Cassiano, adormecido, tornou a arder. Antes de seguir, deixa aqui o teu comentário dizendo se você acha que o amor deles vai resistir ao que vem pela frente. E não esquece de se inscrever para não perder o final, porque agora, minha gente, a tempestade se aproxima do vale. Cassiano Prado não era homem de agir de forma aberta. Aprendera com o pai, o velho coronel, que o poder de verdade se exerce nos bastidores com papéis, favores e a compra silenciosa das pessoas certas. E foi assim que ele começou a tecer a sua vingança. Passou a frequentar o cartório da vila, a conversar com o tabelião, a remexer nos registros antigos de terras. Sabia que a fazenda do Araçá pertencera à família Aragão havia gerações. Mas sabia também que nos tempos confusos que corriam, um documento bem forjado e uma testemunha bem paga podiam virar do avesso o direito de qualquer homem. O plano de Cassiano era tão frio quanto engenhoso. Descobriu que anos antes, o falecido pai de Teodoro havia tomado um empréstimo junto a um antigo comerciante da região para comprar cabeças de gado, dívida que havia sido quitada, mas cujo recibo de quitação se perdera no tempo.
Aproveitando-se disso, Cassiano comprou do herdeiro daquele comerciante, por uma ninharia, os velhos papéis da dívida e, com a ajuda do tabelião corrupto, forjou documentos que faziam parecer que a dívida jamais fora paga e que, acrescida de juros de décadas, agora somava uma quantia impossível de ser saldada. Pela lei torta que ele mesmo ajudou a torcer, a fazenda do Araçá havia sido dada como garantia daquele empréstimo e, portanto, não sendo paga, passaria às mãos do credor. E o novo credor, agora, era Cassiano Prado. Numa manhã fria de meados da primavera, um mensageiro a cavalo subiu o último morro e entregou na fazenda do Araçá um documento lacrado. Teodoro recebeu o papel de mãos calejadas e franziu a testa diante das palavras rebuscadas que mal conseguia decifrar. Foi Leonor quem leu em voz alta, e à medida que lia, sentia o sangue fugir do rosto. O documento intimava Teodoro a pagar, no prazo de 30 dias, uma dívida antiga e monstruosa, sob pena de perder a fazenda inteira para o credor. E no pé do papel, assinando como o novo dono daquela dívida, estava um nome que fez o estômago de Leonor se revirar: Cassiano Prado. O chão pareceu fugir sob os pés dos dois. Teodoro, que nunca devera nada a ninguém, que herdara aquelas terras limpas de dívida, não entendia como aquilo era possível. Leonor, porém, entendeu na hora. Entendeu que aquilo não era sobre dinheiro nem sobre terra. Era vingança. Cassiano descobrira que ela havia encontrado a felicidade justamente onde ele a mandara ser infeliz. E não suportava a ideia. Se não pudera tê-la, faria questão de destruir tudo o que ela amava. E agora aquele ódio antigo vinha cobrar o seu preço, ameaçando arrancar do casal o único refúgio que tinham no mundo. Naquela noite, pela primeira vez, Leonor viu Teodoro perder a compostura. Ele andava de um lado para o outro na sala, as mãos na cabeça, dizendo que aquela terra era tudo o que restava da sua família, que ali estavam enterrados o pai, a mãe, a memória de tudo o que ele fora. Dizia que preferia morrer a ver aquele canalha pisando no chão dos Aragão. Havia nele uma raiva antiga misturada a um desespero de homem encurralado, e Leonor teve medo, não dele, mas do que aquele desespero poderia levá-lo a fazer. Ela o fez sentar, segurou-lhe as mãos trêmulas entre as suas e disse, com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma, que eles não iam perder coisa alguma, que iam lutar e que iam lutar com a única arma que Cassiano não esperava que eles tivessem: a verdade. Porque Leonor havia percebido uma coisa que a raiva impedia Teodoro de enxergar. Se a dívida do velho Aragão havia sido paga, como Dona Perpétua jurava de pés juntos que fora, então, em algum lugar, deveria existir uma prova daquele pagamento, um recibo, uma anotação, uma testemunha. E se Cassiano havia forjado documentos, então esses documentos teriam falhas, teriam datas que não batiam, assinaturas que não correspondiam. Leonor conhecia de contas e de papéis melhor que muito advogado e estava disposta a virar aquela fazenda do avesso, se preciso fosse, para encontrar aquilo que os inocentaria. Começou ali uma corrida contra o tempo. Enquanto Teodoro cuidava do essencial para manter a fazenda de pé, Leonor mergulhou nos baús empoeirados do sótão, nas gavetas esquecidas, nas caixas de papéis antigos que o velho Aragão guardara e que ninguém nunca tivera coragem de revirar. Passava dias inteiros debruçada sobre documentos amarelados, à luz de uma lamparina, lendo cada linha, comparando cada data. Dona Perpétua ajudava como podia, vasculhando a memória em busca de nomes, de lugares, de detalhes daquela época. E Firmino, o peão mais antigo e leal da fazenda, um homem calado de bigode grisalho que servira ao velho Aragão e agora servia ao filho, ofereceu-se para cavalgar até as vilas vizinhas em busca de qualquer um que pudesse se lembrar daquela dívida antiga. Os dias corriam e a esperança minguava.
Nem tudo foram apenas papéis empoeirados e noites em claro. Cassiano Prado, sabendo que o casal não se entregaria sem lutar, tratou de espalhar o medo. Numa tarde, 3 homens a cavalo, de aspecto duro e armas à vista, subiram o último morro e pararam diante da casa da fazenda do Araçá. O que ia à frente, um sujeito de barba rala e sorriso torto, não desceu do cavalo. Apenas anunciou, em voz alta para que todos ouvissem, que trazia um recado do seu Cassiano Prado, e que o recado era simples, que Teodoro fizesse a coisa certa, entregasse a fazenda sem confusão e poupasse a todos de um desgosto maior, porque terra tomada na marra costumava vir acompanhada de tristeza para os teimosos. Teodoro saiu ao alpendre com o passo firme, e por um momento Leonor temeu que o sangue subisse e a coisa acabasse em violência. Mas ele não levantou a voz. Encarou o capanga com aqueles olhos fundos e disse, com uma calma que era mais ameaçadora que qualquer grito, que aquela terra fora dos Aragão antes de o pai daquele Cassiano nascer, e continuaria sendo dos Aragão depois que todos eles virassem pó, e que se o seu patrão tinha alguma coisa a resolver, que resolvesse na justiça, como homem, e não mandando recado por boçal a cavalo. Firmino apareceu ao lado do patrão, a espingarda de caça repousada no braço sem apontar para ninguém, apenas presente, e os 3 homens, vendo que ali não havia o medo que esperavam encontrar, trocaram olhares, cuspiram no chão e foram embora resmungando ameaças vazias. Mas a visita, por mais que tivesse terminado sem sangue, deixou uma sombra sobre a casa. Naquela noite, Leonor confessou a Teodoro que estava com medo, não de perder a terra, mas de perder a ele. Teodoro a tranquilizou, dizendo que homem daquele tipo late muito e morde pouco, e que Cassiano, no fundo, era covarde demais para partir para a violência aberta, porque sabia que um crime chamaria a atenção das autoridades da capital, justamente o que ele mais temia. Mas por dentro, Teodoro sabia que precisavam agir depressa, porque o desespero torna até os covardes perigosos, e o prazo corria contra eles. Leonor redobrou os esforços sobre os papéis. Passava as noites debruçada sobre os livros do velho Aragão, e cada esperança que acendia logo se apagava. Encontrou registros de compra de gado, de venda de couro, de pagamentos a peões, mas nada da tal dívida. Numa dessas madrugadas, exausta, chegou a duvidar de si mesma, a se perguntar se não estaria procurando algo que talvez nunca tivesse existido em papel. Foi Dona Perpétua quem, ao vê-la tão abatida, sentou-se ao seu lado e começou a vasculhar a memória em voz alta, lembrando do dia distante em que o velho patrão voltara da vila aliviado, dizendo que havia enfim quitado a última conta que devia e que guardara o recibo num lugar seguro, num lugar que ele dizia ser o mais sagrado da casa. Aquela palavra, sagrado, acendeu uma faísca na cabeça de Leonor. Ela perguntou à velha se o falecido patrão era homem de reza, e Dona Perpétua respondeu que a falecida patroa era, que rezava todas as noites com uma velha Bíblia de capa de couro que fora a coisa mais preciosa que possuíra, e que essa Bíblia devia estar guardada em algum baú lá no sótão, junto com as coisas dela que ninguém tivera coragem de mexer depois que ela partiu. Leonor sentiu o coração acelerar. Se havia um lugar que o velho Aragão consideraria o mais sagrado da casa para guardar algo precioso, esse lugar só podia ser entre as páginas do livro de orações da esposa que ele amara. Já haviam se passado 2 semanas do prazo, e nada. Já haviam se passado 2 semanas do prazo, e nada. Cada recibo encontrado era de outra coisa, cada pista morria num beco sem saída. Leonor mal dormia, os olhos fundos de cansaço, mas se recusava a desistir. Foi numa madrugada, quando já quase perdia as forças, que ela encontrou. No fundo de um baú forrado de jornais velhos, dentro de uma Bíblia de capa de couro que pertencera à falecida mãe de Teodoro, havia um envelope guardado entre as páginas do Salmo 23.
E dentro do envelope, escrito com a letra trêmula do velho comerciante, estava o recibo de quitação integral da dívida, datado e assinado, com o reconhecimento de 2 testemunhas. A prova de que a família Aragão nada devia. A prova de que Cassiano era um mentiroso. Leonor apertou aquele papel contra o peito e chorou, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Correu até o quarto onde Teodoro descansava e o acordou. E quando ele viu o que ela segurava nas mãos, quando entendeu o que aquilo significava, tomou-a nos braços num abraço apertado, o primeiro abraço verdadeiro que os dois trocaram. Ficaram assim, agarrados um ao outro no meio da madrugada, o coração de ambos batendo descompassado, e quando enfim se afastaram um pouco, os rostos ficaram tão próximos que teria sido a coisa mais natural do mundo um beijo acontecer. Mas Teodoro, cavalheiro até na emoção, apenas encostou a testa na dela e sussurrou um obrigado que carregava muito mais do que gratidão. Mas encontrar a prova era apenas metade da batalha. A outra metade era conseguir que a verdade fosse ouvida, e isso numa região onde os Prado compravam consciências como quem compra sacas de milho, não seria nada fácil. Leonor sabia que se levasse o recibo ao tabelião corrupto da vila, o papel simplesmente desapareceria, e eles ficariam sem a única prova que tinham. Era preciso ser mais esperta do que o inimigo. Foi então que ela se lembrou de um nome que o pai costumava mencionar com respeito, mesmo com todo o seu mau caráter, o do desembargador Aureliano Bittencourt, um magistrado da capital da província, conhecido em toda parte por sua integridade inabalável. Um homem que nem os coronéis mais poderosos haviam conseguido dobrar. O plano tomou forma numa noite de conversa à luz de vela. Em vez de enfrentar Cassiano no terreno dele, na vila onde ele mandava, levariam o caso diretamente à comarca da capital, ao desembargador Bittencourt, longe do alcance da influência dos Prado. Firmino, que conhecia os caminhos como a palma da mão, os guiaria pelas estradas mais seguras. Dona Perpétua, que testemunhara em vida o pagamento da dívida, iria com eles para depor. E Leonor, com sua letra caprichada e sua cabeça para números, organizaria todas as provas de maneira que nem o mais teimoso dos juízes pudesse ignorar. A véspera da partida foi de uma tensão silenciosa que pairava sobre a casa inteira. Sabiam todos o tamanho do que estava em jogo. Se falhassem na capital, se o desembargador não os recebesse ou não acreditasse neles, perderiam não apenas a terra, mas o único chão em que haviam aprendido a ser felizes. À luz amarela das velas, Leonor conferia pela 10ª vez a pasta de couro onde guardara o precioso recibo, as anotações que fizera comparando as datas, os velhos registros do falecido Aragão. Dobrava e desdobrava cada papel com o cuidado de quem manuseia uma relíquia, e a cada revés dos pensamentos, o coração lhe apertava. Teodoro entrou na sala e ficou um tempo apenas observando-a trabalhar, encostado no batente da porta, o rosto marcado pela luz trêmula. Disse com a voz baixa que ainda não entendia como a vida lhe mandara, na figura de um castigo, a mulher mais corajosa e mais capaz que ele já conhecera. Leonor ergueu os olhos cansados e sorriu, e ele se aproximou, sentou-se ao seu lado e tomou-lhe as mãos manchadas de tinta. Confessou o medo que sentia, não o medo de perder a fazenda, mas um medo mais fundo, o de arrastar Leonor para uma batalha perigosa e não conseguir protegê-la. Ela apertou as mãos dele e respondeu, firme, que não precisava de ninguém para protegê-la de longe, precisava apenas de alguém para lutar ao seu lado, e que esse alguém, enfim, ela havia encontrado. Dona Perpétua apareceu à porta pouco depois e trazia nas mãos a velha Bíblia de capa de couro, aquela mesma que guardara por tantos anos a prova que agora podia salvá-los. Aproximou-se dos dois, pôs uma mão sobre a cabeça de cada um
e com a voz embargada abenou-os à sua maneira simples, pedindo que Deus e a falecida patroa, lá de cima, guiassem os passos deles e amolecessem o coração dos juízes. Disse que aquela Bíblia havia protegido a verdade por todos aqueles anos justamente para este momento, e que era sinal de que nada daquilo era por acaso. Os três ficaram de mãos dadas por um instante na cozinha silenciosa, e Leonor sentiu que, mais do que a defender uma terra, estavam ali defendendo uma família que a vida havia costurado nos lugares mais improváveis. Firmino, do lado de fora, já deixava tudo pronto para a viagem. Havia selado os cavalos mais resistentes, ajeitado as provisões, limpado e guardado a velha espingarda, mais por precaução do que por intenção, e estudado no mapa da memória os caminhos mais seguros, longe das estradas onde os homens de Cassiano costumavam rondar. Quando Teodoro foi agradecer-lhe pela dedicação, o velho peão apenas deu de ombros e disse, com a rudeza afetuosa de sempre, que servira ao pai e serviria ao filho até o último dia, e que não seria um pilantra de cidade grande que tiraria dos Aragão aquilo que era deles por direito e por sangue. Já tarde da noite, quando a casa dormia, Leonor não conseguia pegar no sono e saiu ao alpendre. Encontrou Teodoro lá, sentado no banco de sempre, olhando as estrelas em silêncio. Sentou-se ao lado dele, sem dizer nada, e ficaram os dois assim, ombro a ombro, sentindo a brisa fria da madrugada. Depois de um longo tempo, Leonor sussurrou que, desse no que desse, não se arrependia de nada, porque mesmo que perdessem tudo no dia seguinte, ela já havia ganhado naquela fazenda mais do que a vida um dia lhe prometera. Teodoro virou-se para ela, os olhos brilhando na escuridão, e pela primeira vez foi ele quem buscou a mão dela e a levou aos lábios num beijo demorado e respeitoso. Nenhum dos dois disse mais nada, mas ambos sabiam que na manhã seguinte partiriam não como dois estranhos unidos por um papel, mas como duas almas que haviam, enfim, escolhido uma a outra. A viagem até a capital foi longa e cansativa. 3 dias de estrada por campos abertos e matos fechados, dormindo em ranchos de beira de caminho, com o coração apertado a cada tropel de cavalo que ouviam ao longe, temendo que fossem capangas de Cassiano mandados para detê-los. Mas chegaram. E o desembargador Bittencourt, um senhor de barbas brancas e olhar penetrante, recebeu-os em seu gabinete com a desconfiança natural de quem já vira todo tipo de trapaça. Ouviu a história de Leonor em silêncio, examinou o recibo de quitação com uma lupa, comparou as datas e as assinaturas dos documentos forjados por Cassiano e, à medida que examinava, suas sobrancelhas iam se erguendo. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo Justiça, porque é disso que essa família precisa agora, e deixa o teu like para dar força para eles nessa reta final. Vamos ao desfecho. O desembargador Bittencourt não era homem de se deixar enganar. Bastaram-lhe alguns dias de análise para constatar o que Leonor já sabia. Os documentos apresentados por Cassiano Prado eram grosseiramente falsos. As datas não correspondiam aos livros oficiais. A assinatura do velho comerciante fora imitada por mão inexperiente, e o próprio selo do cartório da vila havia sido usado de maneira irregular. Diante do recibo de quitação legítimo e do depoimento firme de Dona Perpétua, que contou com detalhes o dia em que a dívida fora paga, não restou dúvida ao magistrado. A dívida estava quitada havia décadas, e alguém havia cometido o crime de falsificação para roubar a terra de uma família honesta. O que se seguiu foi mais rápido e mais completo do que o casal ousara sonhar. O desembargador não apenas anulou de imediato a cobrança contra a fazenda do Araçá, declarando Teodoro livre e quite de qualquer dívida, como determinou a abertura de um processo por falsificação de documentos e tentativa de fraude.
E como as investigações logo revelaram a participação do tabelião da vila, todo o esquema que os Prado vinham usando havia anos para tomar terras de pequenos proprietários, começou a desmoronar como um castelo de areia. Não era só a fazenda de Teodoro que Cassiano havia tentado roubar. Era apenas a mais recente de uma longa lista de vítimas que, encorajadas pela queda dele, começaram a aparecer para reclamar o que era seu. Cassiano Prado foi intimado a comparecer perante a justiça da capital, longe do quintal onde se julgava rei. Chegou arrogante, confiante de que o dinheiro do pai resolveria tudo como sempre resolvera, mas descobriu, tarde demais, que havia homens no mundo que o dinheiro dos Prado não comprava. Diante das provas irrefutáveis, sua arrogância foi se esfarelando, dando lugar a um desespero raivoso. Tentou negar, tentou subornar, tentou ameaçar, e cada tentativa apenas afundava mais a sua situação. Ao final, foi condenado a pagar pesadas indenizações a todas as famílias que lesara e a responder pelos seus crimes. E o nome dos Prado, que por tanto tempo fora sinônimo de poder e temor na região, virou sinônimo de vergonha. No dia em que a sentença foi lida, Leonor e Teodoro estavam lá, lado a lado, de mãos dadas. Cassiano, ao ser retirado do recinto, cruzou o olhar com o de Leonor pela última vez. Esperava talvez encontrar nela deboche, triunfo, o mesmo desprezo que um dia ele lhe dedicara. Mas o que encontrou foi pior para o seu orgulho. Encontrou pena. Leonor não sentia ódio daquele homem. Sentia a pena de alguém que tivera tudo e escolhera desperdiçar a vida cultivando rancor. Alguém que jamais conheceria o tipo de felicidade simples e verdadeira que ela havia encontrado num vale perdido, na companhia de um homem que o mundo inteiro chamara de monstro. A viagem de volta à fazenda do Araçá foi tão diferente da de ida que mal parecia a mesma estrada. Onde antes havia medo, agora havia leveza. Onde antes havia silêncio pesado, agora havia risos. Firmino ia à frente assobiando cantigas antigas. Dona Perpétua cochilava embalada pelo balanço da carroça com um sorriso plantado no rosto, e Leonor e Teodoro seguiam lado a lado, os ombros se tocando a cada solavanco, conversando sobre tudo e sobre nada, como quem descobre que a companhia um do outro é o lugar mais confortável do mundo. Quando cruzaram o último morro, e o vale se abriu diante deles, banhado pela luz dourada do fim de tarde, com a casa de pedra os esperando lá embaixo, Leonor sentiu uma coisa que há muito não sentia. Sentiu que estava chegando em casa. Foi naquela mesma noite, no alpendre, onde tantas vezes haviam contado estrelas, fingindo não sentir o que sentiam, que as palavras finalmente vieram. Teodoro, que enfrentara secas, tempestades e a maledicência de uma região inteira sem tremer, gaguejava agora como um menino diante da mulher que amava. Disse com a voz embargada que sabia que aquele casamento havia começado como uma sentença, como um castigo imposto a ela contra a vontade dela, e que por isso jamais se permitira esperar coisa alguma. Mas disse também que, nos meses em que haviam vivido sob o mesmo teto, ela havia devolvido a vida a um homem que se julgava morto por dentro e que ele não conseguia mais imaginar um só dia sem ela. Confessou que a amava, com uma sinceridade que fazia a voz tremer, e disse que, se ela quisesse partir, agora que estava livre da dívida e da ameaça, ele a deixaria ir com o coração partido, mas em paz, porque o amor verdadeiro não prende, liberta. Leonor sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pensou em tudo o que havia vivido, no jardim onde tudo começara errado, no altar frio onde fora entregue como castigo, na estrada que a levara para o que julgava ser o fim do mundo. E percebeu que cada passo daquela dor a havia conduzido exatamente até ali, até aquele alpendre, até aquele homem. Ela não quis mais segurar nada.
Aproximou-se, tomou o rosto barbudo de Teodoro entre as mãos e disse que não iria a lugar nenhum, porque o lugar dela era ali, ao lado dele. Disse que também o amava, que o amava havia mais tempo do que tivera coragem de admitir e que aquilo que o mundo chamara de castigo havia sido, na verdade, o maior presente que a vida lhe dera. Então, sob o céu estrelado do vale, com os grilos cantando e a lua derramando prata sobre os campos, os dois, enfim, se beijaram. Foi um beijo demorado e terno, carregado de tudo o que haviam segurado por tantos meses. Um beijo que selava não o casamento imposto pelos papéis, mas o casamento verdadeiro, aquele que nasce do coração e que nenhum documento, nenhuma dívida, nenhuma vingança jamais poderia desfazer. Da janela da cozinha, Dona Perpétua espiava a cena, com as mãos juntas sobre o peito e o rosto molhado de lágrimas de alegria, agradecendo baixinho a Deus por ter vivido o bastante para ver aquele dia. Os meses que se seguiram foram de uma felicidade que Leonor nem sabia ser possível. A fazenda do Araçá, que um dia fora sinônimo de assombro, transformou-se num lugar de vida e de riso. As portas e janelas, antes sempre fechadas, viviam agora abertas para deixar entrar a luz. Leonor plantou flores ao redor da casa, encheu os cômodos de cortinas claras, trouxe música de volta àquelas paredes com uma velha caixa de música que Teodoro mandou consertar só para vê-la sorrir. E o próprio Teodoro parecia outro homem, ou talvez o homem que sempre fora antes que a dor o soterrasse. Sorria com facilidade, conversava, até recebia visitas, coisa que não fazia havia anos. Porque a verdade sobre o casal Aragão havia enfim se espalhado pela região. E dessa vez era a verdade mesmo, não o boato. A história de como a moça injustiçada e o homem incompreendido haviam derrotado o poderoso Cassiano Prado, com nada mais que coragem e verdade, correu de boca em boca, de fazenda em fazenda, de vila em vila. E a mesma gente que um dia temera Teodoro e condenara Leonor, agora falava dos dois com admiração e carinho. Começaram a aparecer visitas no vale, vizinhos que vinham pedir conselhos a Leonor sobre suas contas e suas terras, rapazes que vinham aprender com Teodoro a lidar com o gado. A fazenda do Araçá, antes o lugar que ninguém ousava se aproximar, virou ponto de encontro e de ajuda para toda a região. A gratidão da região, aquela que fora represada por tantos anos de medo e maledicência, transbordou numa festa que ficou marcada na memória de Santa Fé do Sul por muitas gerações. As famílias que Leonor e Teodoro haviam ajudado, e mesmo muitas que apenas se alegravam com a queda dos Prado, combinaram entre si de fazer um grande mutirão de festa na fazenda do Araçá. Vieram de carroça, a cavalo e a pé, de todos os cantos do vale e das vilas vizinhas, trazendo comida, instrumentos e a vontade de celebrar. O terreiro em frente à casa, que um dia fora pisado apenas pela solidão, encheu-se de gente, de risos e de música. Houve fogueira acesa contra o frio da noite. Houve churrasco de costela assando lentamente desde a madrugada. Houve arroz de carreteiro fumegando nos panelões. Houve pão, doce de leite, roscas e um vinho tinto que os colonos das redondezas produziam e guardavam para as ocasiões especiais. Os aromas se misturavam no ar da noite, a fumaça da lenha, a carne tostando, o doce borbulhando no tacho e o som de uma gaita, de uma viola e de um violino animava a todos. As pessoas dançavam vaneirão e xote no terreiro batido, os pés levantando poeira, os rostos iluminados pela luz alaranjada da fogueira, e a alegria era tanta que parecia querer compensar de uma só vez todos os anos de tristeza que aquele lugar conhecera. O que mais comovia Leonor era ver no meio daquela gente rostos que um dia lhe haviam virado as costas. Mulheres que antes cochichavam quando ela passava, agora se aproximavam com um prato de comida e um pedido de desculpas sincero nos olhos.
Homens que outrora desviavam de Teodoro na estrada, agora apertavam a mão dele com respeito e admiração. Ninguém disse muita coisa sobre o passado, porque não era preciso. Havia no ar um perdão mudo, uma reconciliação da região inteira com um casal que ela julgara mal e que provara com dignidade o tamanho do erro de todos. A certa altura da noite, os músicos começaram a tocar uma valsa lenta, dessas de embalar coração, e a gente ao redor abriu uma roda e começou a pedir entre palmas que os donos da festa dançassem. Teodoro, que jamais dançara em público na vida, ficou vermelho e quis recusar, mas Leonor, com um sorriso maroto, estendeu-lhe a mão e disse que ele havia enfrentado tempestades, capangas e desembargadores, e que não seria uma valsinha que o venceria. Arrancou dele uma risada, e o gigante tímido se deixou levar ao centro da roda. Ali, sob o céu estrelado do vale, com a região inteira testemunhando, os dois dançaram abraçados, desajeitados no começo, depois cada vez mais entregues, os olhos de um perdidos nos olhos do outro, como se não houvesse mais ninguém no mundo. Foi um âncio da região, o velho seu Ambrósio, respeitado por todos como o homem mais antigo e sábio daquelas bandas, quem ergueu a taça quando a valsa terminou e fez o brinde que ninguém jamais esqueceria. Disse, com a voz embargada pela emoção e talvez um tanto pelo vinho, que vivera o bastante para ver muita coisa naquela terra, mas que nunca vira nada tão bonito quanto aquele amor que nascera de uma injustiça e florescera contra tudo e contra todos. Disse que dali para a frente, quando os netos perguntassem o que era o amor verdadeiro, ele não precisaria explicar com palavras, bastaria apontar para o casal Aragão e dizer que aquela, sim, era a mais bela história de amor que a região um dia conhecera. E toda a gente ergueu as taças e brindou, e muitos choraram, e Leonor escondeu o rosto no peito de Teodoro para que não a vissem chorar também. Quando a festa se desfez, já de madrugada, e os últimos convidados desceram o morro, levando lampiões que piscavam na escuridão como vagalumes, Leonor e Teodoro ficaram sozinhos no terreiro silencioso, cercados pelas brasas mortas da fogueira e pelo cheiro doce que ainda pairava no ar. Ele a envolveu nos braços por trás, apoiou o queixo no alto da cabeça dela, e os dois ficaram olhando as estrelas sem dizer nada por um longo tempo. Depois, Teodoro murmurou, com aquela voz grave que ela aprendera a amar, que a vida tinha um jeito estranho de consertar as coisas, e que se algum dia alguém lhe dissesse que a sua maior felicidade chegaria disfarçada de castigo, ele teria rido na cara dessa pessoa. Leonor virou-se, ficou na ponta dos pés e o beijou, e naquele beijo estava toda a certeza de que, dali em diante, o que viesse, viria a dois. Houve ainda um acerto de contas que Leonor precisava fazer não com Cassiano, mas com o próprio pai. Dom Anselmo, depois que o esquindalo dos Prado veio à tona e a verdade sobre a filha se tornou pública, viu-se afogado na própria vergonha. A vila, que antes o apontava como pai de uma moça indecente, agora o apontava como o homem que havia entregado a própria filha inocente por interesse. A estância decadente afundou de vez, e ele adoeceu, mais da alma do que do corpo, corroído pelo arrependimento. Foi Leonor quem, sabendo do estado do pai, decidiu ir vê-lo, contra a vontade de todos, porque havia nela uma grandeza que Dom Anselmo jamais merecera. Encontrou o pai envelhecido, encurvado, os olhos apagados. Quando ele a viu entrar, tentou desviar o rosto, incapaz de encará-la. Mas Leonor sentou-se ao lado dele e disse, sem raiva na voz, apenas com uma serenidade que só quem é verdadeiramente feliz consegue ter, que não viera cobrar nada, que viera apenas em paz. Disse que por muito tempo o odiara pelo que ele fizera, mas que havia entendido que o castigo que ele lhe impusera acabara se revelando a maior bênção da sua vida, e que por isso escolhia perdoá-lo, não pelo bem dele, mas pela paz do próprio coração. Dom Anselmo chorou como Leonor nunca o vira chorar.
pediu perdão entre soluços e, pela primeira vez em toda a vida da filha, abraçou-a de verdade. Não apagava o passado, mas fechava uma ferida que precisava ser fechada. Dona Emerenciana, a velha costureira que fora a única a defender Leonor nos dias sombrios, foi convidada a passar uma temporada na fazenda e chorou de alegria ao ver a moça que costurara um vestido de noiva chorando de tristeza, agora rodeada de tanta felicidade. Disse, enxugando os olhos com a barra do avental, que sempre soubera que Deus não esqueceria de uma alma tão boa e que aquela era a prova viva de que a justiça divina, mesmo quando demora, nunca falha. Leonor a abraçou apertado e agradeceu por ter sido, num tempo em que todos lhe viraram as costas, a única voz a lhe oferecer conforto. O tempo, esse velho tecelão, seguiu fazendo o seu trabalho silencioso sobre o vale. As estações se sucederam. Os invernos cobriram os campos de geada e as primaveras os cobriram de flores. Uma vez, outra vez, muitas vezes. E o amor entre Leonor e Teodoro, longe de esfriar com o passar dos anos, foi como o vinho bom, que só melhora com o tempo. Continuaram, década após década, a contar estrelas no mesmo alpendre, a colher a primeira flor do dia um para o outro, a rir das mesmas piadas antigas, a estender a mão sobre a mesma madeira do banco só para sentir o toque um do outro. Muitos e muitos anos se passaram. Quando o século virou e um tempo novo chegou ao interior do Rio Grande do Sul, com estradas melhores, com notícias que corriam mais depressa, com máquinas que os mais velhos custavam a entender, a fazenda do Araçá já era a propriedade mais próspera e mais querida de toda a região de Santa Fé do Sul. Os campos, que um dia foram considerados amaldiçoados, agora eram apontados como exemplo. O gado dos Aragão era disputado nas feiras e o couro que saía dali tinha fama de ser o melhor da província. Mas não era pela riqueza que as pessoas admiravam aquela casa, era pelo que ela representava. Leonor e Teodoro haviam envelhecido juntos, lado a lado, como haviam prometido sem palavras naquele primeiro beijo sob as estrelas. Os cabelos escuros dele tinham se tornado grisalhos, depois brancos como a geada dos invernos que atravessaram. As mãos que um dia ela achara grandes e assustadoras estavam agora enrugadas e manchadas pelo sol de tantas décadas, mas continuavam a procurar as dela toda vez que se sentavam. Leonor, por sua vez, mantinha nos olhos cor-de-mel o mesmo brilho firme de sempre, e embora o tempo lhe tivesse marcado o rosto com as linhas suaves de quem sorriu muito, havia nela uma beleza serena que os anos, longe de roubar, apenas aprofundaram. Nunca tiveram filhos próprios, e por algum tempo isso lhes pesou no coração. Mas a vida, generosa com quem sabe amar, lhes deu uma família de outro jeito. O vale se encheu de gente que os dois ajudaram ao longo dos anos. Os rapazes que Teodoro ensinara a lidar com a terra e que hoje tinham suas próprias propriedades. As famílias que Leonor salvara da ruína, organizando suas contas. Os vizinhos que sempre encontravam na fazenda do Araçá uma porta aberta, um prato de comida e um conselho sábio. Toda aquela gente passou a tratar o casal com o carinho que se dedica aos mais queridos da família. E a casa, que um dia fora o lugar mais solitário do mundo, vivia agora cheia de vozes, de visitas e de gratidão. Dona Perpétua partira em paz, muitos anos antes, já bem velhinha, dormindo tranquila numa tarde de sol, depois de um almoço em família, com o coração tranquilo de quem viveu o bastante para ver florescer aquilo por que tanto rezara. Foi enterrada sob o umbuzeiro, onde Leonor e Teodoro haviam trocado suas primeiras confidências, e todos os anos, na primavera, o casal levava flores até ali, lembrando com sorrisos a velha Esbia, que fora a primeira a enxergar o amor que nasceria entre os dois. Firmino, o peão leal, também envelhecera na fazenda, cercado de respeito, e até o fim dos seus dias gostava de contar aos mais novos
Entre um gole de chimarrão e outro, a história da viagem à capital em que ajudara a derrubar o poderoso dos Prado. Quanto a Dom Anselmo, viveu ainda alguns anos depois da reconciliação e passou-os na companhia da filha, que o acolheu na fazenda apesar de tudo. Morreu um homem diferente daquele que fora, mais brando, mais humilde, tendo aprendido tarde demais a lição que a vida insiste em ensinar, que o amor vale mais que o orgulho e que nenhum sobrenome no mundo compra a paz de uma consciência limpa. Leonor esteve ao lado dele até o último suspiro, e o perdão que lhe oferecera anos antes lhe permitiu despedir-se sem amargura. O que, ela sabia, era um presente que dava a si mesma tanto quanto a ele. Do destino de Cassiano Prado, pouco se falava. E quando se falava, era como se fala de uma sombra que passou. Arruinado, desmoralizado, abandonado pelos mesmos bajuladores que um dia o cercaram quando tinha poder, terminou os seus dias longe da região, esquecido por todos. Havia uma lição silenciosa naquilo, e os mais velhos gostavam de apontá-la aos mais novos, que quem semeia injustiça e vingança colhe cedo ou tarde a própria solidão, enquanto quem semeia bondade e verdade colhe um jardim que floresce a vida inteira. Numa tarde de outono, dessas de luz dourada e brisa morna, muitos anos depois de tudo, Leonor e Teodoro estavam sentados no velho alpendre, no mesmo banco de sempre, as mãos enrugadas entrelaçadas, olhando o vale que juntos haviam transformado. Já estavam ambos bem idosos, os corpos mais lentos, mas os corações tão cheios um do outro como no primeiro dia. Uma jovem neta de criação, filha de uma das famílias que o casal havia amparado e que os tratava como avós, sentou-se aos pés deles e pediu, como já fizera tantas vezes, que contassem de novo como haviam se conhecido. Teodoro riu baixinho, aquela risada rouca e boa que a idade não levara, e disse à moça que a história deles começara do jeito mais improvável possível, com um castigo. Contou como Leonor lhe fora entregue contra a vontade, como noiva de um homem que a região inteira temia, como punição por uma culpa que nunca tivera. E Leonor, completando a fala do marido como fazia havia décadas, disse à jovem que o que os homens haviam planejado como sentença, Deus e o coração haviam transformado na maior das bênçãos. Disse que aprendera, ali naquele vale, que às vezes a vida nos empurra para caminhos que parecem o fim de tudo, mas que é justamente no lugar onde menos esperávamos encontrar felicidade que ela nos aguarda de braços abertos. A jovem, com os olhos marejados, perguntou se eles não tinham medo, lá no começo, de que aquilo tudo desse errado. Teodoro olhou para Leonor, e Leonor olhou para Teodoro, e nos olhos um do outro estava tudo o que haviam construído. Os invernos duros e as primaveras floridas, as lágrimas e os risos, a batalha vencida e a paz conquistada. Ele disse então, apertando de leve a mão da esposa, que o medo existira sim, mas que o amor sempre fora maior. E Leonor acrescentou, com um sorriso que iluminava o rosto enrugado, que se tivesse de viver tudo de novo, cada dor, cada humilhação, cada lágrima, ela viveria sem hesitar, porque tudo aquilo a havia levado até ali, até aquele alpendre, até aquele homem, até aquela vida que ela não trocaria por nenhuma outra no mundo. O sol foi se pondo devagar sobre o Vale do Araçá, tingindo o céu dos mesmos tons de laranja e róseo daquele primeiro entardecer em que Leonor chegara àquela casa com o coração em frangalhos. Só que agora não havia medo no ar, nem solidão, nem sentença. Havia apenas o silêncio bom de dois velhos que se amavam, de mãos dadas, vendo a noite chegar mansa sobre a terra que testemunhara o milagre do amor deles. E foi assim, minha gente, que o casamento que era para ser um castigo se tornou para sempre a mais bela história de amor que aquela região um dia conheceu,
Uma história que os antigos ainda contam nas noites frias da campanha, para lembrar a quem tiver ouvidos de ouvir que o amor verdadeiro, quando é para ser, sempre encontra o seu caminho. Se essa história tocou o teu coração, deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você sentiu. Conta pra mim, você também acredita que o destino sabe o que faz? E fica comigo, porque na próxima história eu tenho mais uma dessas para aquecer a tua noite. Até lá, que Deus te abençoe e guarde o teu coração.